Vamos lá então. Bom, primeira coisa, a família. Normalmente as igrejas costumam dizer que primeiro vem a igreja, primeiro é Deus, depois a igreja, depois a família. Se eu fosse obrigado a colocar numa ordem assim, eu colocaria primeiro Deus, segundo a família, né? Terceiro a igreja. Agora, a gente poderia colocar também a família e a igreja em segundo, as duas em segundo, na mesma posição, tão importante quanto. Agora, colocar a família depois da igreja, não, porque aí nós quebramos um princípio fundamental, né? Que é, quem veio primeiro? A família. Antes de surgir a igreja, surgiu a família. A família começou lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus fez o casamento ali de Adão e Eva, né? Ali começou a família. Então, uma família tem que ter o casal e um filho, mas ali ele fez o casamento e disse, crescer e multiplicar, né? Então o filho já estava profetizado ali, então a família já começou ali. Só para você ter uma ideia, a importância da família. Agora, é óbvio que quando você pensa, de repente, em a família vir primeiro e ser até mais importante que a igreja, é lógico que aí você precisa lembrar que se você dá tanta importância à família que não dá importância à igreja, aí você não está dando a importância à família, né? Não tem como você dar importância à família sem dar importância à igreja. É aí que é onde eu coloco que de repente a gente poderia colocar as duas no mesmo nível então, né? Colocar as duas no mesmo nível, as duas em segundo. Primeiro Deus, a família e a igreja na mesma posição, né? Também está certo. Então, só para você ter uma ideia, a importância da família, né? Agora, se você realmente ama a sua família, né? A primeira coisa que você vai fazer, ele vai para a igreja, né? Principalmente o homem que é a autoridade da casa, né? A mulher também que tem ali uma certa autoridade, ela não é cabeça, mas tem também uma certa autoridade, né? Com os filhos e tal. Então, quem ama a família, né, vai trazer os filhos para a igreja. Quem não traz os filhos para a igreja, não ama. Não o amor da Bíblia, né? Pode amar de outro amor, mas não o amor da Bíblia, né? Tá lá, eu vejo lá um pessoal lá que paparica os filhos, ajuda e dá vida pelos filhos, mas não vai na igreja. Pode ter que tem amor, mas não é o amor da Bíblia, né? O amor de Deus verdadeiro que a gente prega é o amor da Bíblia, aquele que não acaba, aquele que não é um sentimento, que é uma decisão, né? Porque o amor, as pessoas falam, né? Inclusive, o que sustenta o casal não é o amor. O que sustenta o casal é o compromisso, é a aliança, né? É o compromisso, é a aliança. Mas aí nós voltamos àquela mesma coisa, né? Do botar os dois aí no mesmo nível. O amor e o compromisso, nós temos que botar também no mesmo nível, porque, né, sempre que tiver amor vai ter compromisso. Se não tem compromisso é porque não tem amor. Então, os dois caminham juntos. Mas eu digo que o que sustenta é o compromisso. O que eu estou querendo dizer é que esse amor aí que o pessoal prega não é isso aí que sustenta. Acabou o amor, né? Então agora vamos largar. Pegar uma mais nova, né? Não, esse amor da Bíblia, ele não acaba. A Bíblia diz que o amor não acaba, ele não tem fim. Porque o amor é uma decisão que você toma e mantém ela para sempre. Esse é o verdadeiro amor. Por isso que não tem como acabar. Porque o amor é uma decisão que você toma de amar e mantém ela para sempre. Se você tomou essa decisão e não manteve, então não era o amor da Bíblia, não era verdadeiro, né? Então, é lógico que vai ter momentos que você vai ficar aborrecido, que vai tal, que vai ter altos e baixos, lógico que vai ter, não estou dizendo, entendeu? Mas você sempre vai amar, você sempre vai querer o bem. Nós temos aqui, por exemplo, vamos tomar como exemplo José, marido de Maria. José, marido de Maria, ele ficou sabendo que Maria estava grávida. Entendeu? Ela me traiu. Entendeu? E hoje, você ser traído é uma coisa terrível. Mas naquela época era muito mais terrível, porque era mais raro, né? Era uma coisa rara. Ainda mais para alguém que temia Deus. Naquela época era muito raro.
Então, o que aconteceu com José foi uma coisa muito terrível, mas muito terrível. Acabou o amor? Não. Não. Ele resolveu deixá-la, porque nesses casos podia deixar, ele resolveu deixá-la secretamente para não difamá-la, porque ele amava ela. Olha, prestou atenção como o amor não acaba? Né? O amor não acaba. Você pode até ir embora em algum caso, se você percebe que é mesmo para viver junto, mas o amor continua. Você vai ficar torcendo sempre pela pessoa, nunca vai ficar torcendo ao contrário. Isso é o amor, né? Porque nem sempre que se ama é possível. Muitas vezes se ama, mas não é possível viver junto. Não é possível, né? Não é possível. Muitas vezes se ama o seu filho, mas ele quer ir embora, ele é de maior de idade, ele vai embora, e aí você vai fazer o quê? Muitas vezes o cara ama a esposa, mas ela decidiu ir embora e arrumar outro, né? Mas ele não vai torcer contra, né? José, marido de Maria, né? Continuou amando ela. Está grávida de outro, não vai dar para mim ficar, né? Ele pensou que ela estava, né? Ela estava grávida do Espírito Santo. Então, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão que você toma e você anda em cima dessa decisão. Em cima do alicerce dessa decisão. Entendeu? Então, basicamente são dois princípios que eu coloquei aqui, né? O papel do homem e da mulher, é o primeiro princípio, e depois é a educação dos filhos, né? E Efésios 5, 22 e 23, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como o Senhor, como ao Senhor. Veja bem, você tem que ser submissa ao seu marido, assim como você é submissa a Deus. Por que assim como a Deus? Se você não for submissa ao marido, você não é submissa a Deus. Porque Deus mandou você ser submissa ao marido. Você não é submissa ao marido, você não é submissa a Deus. Entendeu? Ah, pastor, mas se for assim é melhor não casar. Se for solteiro, então se você pensa assim é melhor não casar mesmo. Porque isso aqui não é algo que a gente tenha dúvida. Entendeu? Não é algo que você entendeu? Que tem outros teólogos que falam diferente. Não. Aqui, quando um teólogo fala diferente, é porque ele é um picareta, porque o teólogo de verdade não fala diferente, porque isso aqui é bem claro na Bíblia. O próprio texto aqui, embora não seja só esse texto, os outros também confirmam isso, mas só esse aqui está bem claro, né? Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Senhor e Salvador do corpo. Então, se em algum momento a mulher não consegue, ela luta, tenta, se esforça, mas ela não consegue ser submissa ao marido, entendeu? Então ela está debaixo da misericórdia de Deus. Deus vai ajudá-la. Mas se ela tem no coração que é errado se submeter ao marido, que não é certo isso, que é, entendeu? Aí não tem como Deus ajudar, aí não tem como Deus agir, né? Aí não tem como Deus agir, porque eu sei que tem situações, tem homens que é difícil ser submisso, né? O cara, né, é tinhoso, né? Então, e vice-versa. As mulheres também, muitas são difíceis, né? Então, irmãos, submissão, as pessoas tentam dar uma torce para lá, torce para cá, no significado dessa palavra. E o significado dessa palavra é obediência. O significado principal dessa palavra é obediência, né? Ah, não é obediência, é estar debaixo da mesma missão. Também. A submissão também significa também estar debaixo da mesma missão. Mas se eu estou debaixo da mesma missão, tem que obedecer o meu líder. A missão é dele, estou ajudando ele na missão dele, né? Então, o homem é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, a mulher, se ela quiser ser feliz mesmo com o marido, se ela quiser ser feliz com Deus, se ela quiser ter uma vida vitoriosa mesmo, ela não tem outro caminho para ela passar. Não tem desvio para lá, desvio para cá. Ela só tem um caminho, é aquele ali. É nessa direção, é ser submissa. Entendeu? E no mínimo se esforçar para isso. Como eu falei, em alguns casos, às vezes o marido é meio custoso, meio difícil, e ela tenta, mas é difícil, tá? Mas ela está tentando pelo menos. Ela crê que isso é o certo, que isso é bíblico, que essa é a vontade de Deus, e ela está se esforçando para ser. Ainda que em algum momento ela não seja, dá uma derrapada, mas ela está se esforçando para ser, ela crê nesse princípio, ela está debaixo da bênção de Deus, né?
Então, a submissão, irmão, é obediência, significa obediência e também significa estar debaixo da mesma missão, né? Agora, a gente precisa entender bem, né, que o fato do homem ser o cabeça não significa que ele não deva pedir a opinião da mulher. Se ela é ajudadora em tudo. Ela é ajudadora na hora de tomar decisão também, né? Na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, chegar a conversar com a mulher. Vem cá, meu bem, você, o que você acha dessa coisa? Aí, se você já sabe que a sua mulher é meio complicada, e ela vai dizer não por birra, que ela é teimosa, aí não tem como pedir opinião, né? Aí não tem como, aí já não dá, né? Mas, sendo possível pedir opinião, tem que pedir opinião, e os dois conversam juntos, e quem toma a decisão final é o marido, né? Porém, nós sabemos que tem alguns casos que a pessoa já tem lá, né, 20, 30, 40 anos de casado, e às vezes a mulher ela toma um pouquinho à frente, mas é a personalidade, às vezes ela até mais sabe ali nas coisas e tal, em algumas coisas, e já estão acostumados assim, os dois estão felizes. Se não quiser mexer, não precisa não, viu? Né? Se não quiser mexer, não precisa não. Está feliz? O casamento estão se dando bem, está tudo ótimo. O marido não se incomoda, né? Costumou assim, às vezes a mulher está até mais prática, até, né? De fazer as coisas, né? Então, continue assim, né? Eu estou me referindo mais, né, aos casais mais jovens, né? E também, ainda que não seja jovem, se o marido se incomoda com isso, se ele resiste e tal, aí mesmo que tiver 70 anos, você vai ter que mudar, né? Estou falando e tem alguns casos que às vezes a coisa flui tão bem, a mulher toma um pouquinho à frente ali e tal, em algumas coisas, porque na verdade às vezes ela tem até mais habilidade ali naquela determinada coisa, já acostumou assim, já faz 20, 30, 40, 50 anos que é assim, e estão felizes ali os dois, vai mexer para quê? E aí não tem necessidade de mexer, continua assim, né? Mas a princípio o homem é o cabeça, né? E ele deve ser respeitado como tal, né? Então, agora, por que o homem tem tanta necessidade do homem ser o cabeça? Porque se você conhece, uma perguntinha básica, se você conhece uma loja, um banco, uma fábrica de papel, uma fábrica de carro, se você conhece uma empresa, entendeu? Onde tem dois que mandam igual, dois chefes, dois líderes que os dois mandam igual, se você conhece uma que não quebrou ainda, me avisa, que eu gostaria de conhecer. Porque se ela não quebrou ainda, ela vai quebrar. Que normalmente não existe, porque não é porque nunca ninguém tentou, é porque todos que tentaram já quebrou. Entendeu? E num certo sentido, alguns princípios da família é regido como se fosse uma empresa. Afinal de contas, ali tem uma despesa, tem um caixa, né? Tem um caixa, né? Tem despesa, né? Então, num certo sentido, tem alguns princípios ali que são parecidos com o de uma empresa, a administração de uma casa, né? É igual à igreja. A igreja não é uma empresa, mas alguns princípios aqui que para administrar uma igreja é parecido com a empresa, entendeu? E eu, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, eu tenho uma certa facilidade para administrar, nunca tive problema, porque por dois motivos. Porque na igreja nunca faltou dinheiro por dois motivos. Um que eu creio que tem a bênção do Senhor, mas o outro motivo é que eu sei administrar, porque se tiver a bênção do Senhor, mas você também fizer tudo errado, não tem bênção do Senhor que dê conta, viu? Você entendeu? Né? Então é um dos motivos, porque como eu era um empresário, então eu tenho prática nesse negócio, né? Então não é porque eu tenho prática, eu sei, não, o sentido não é esse. Deus me deu graça e me ensinou lá nas empresas e tal, então a gente acaba usando isso, tem essa prática aqui, tem essa coisa, né? Então não existe, né? Quando eu, né, saí lá de Ubatuba, né, tinha os dois restaurantes, um eu vendi para estranhos, né? E o outro eu vendi para o meu irmão, meu sobrinho, a minha parte. Eles já eram sócios, né? Mas eu vendi a minha parte para eles dois, porque eu não queria também deixar eles desamparados, né? E os dois, sócios, 50%, né? E
exigir uma condição só para poder vender para eles. Só uma condição. E qual a condição? Embora os dois sejam sócios iguais, o líder aqui, o cabeça, o chefe, vai administrar a parte bancária, imposto, coisa, contador, coisa, vai fazer a administração da empresa. E vai ser o líder. O cabeça é o meu sobrinho. Só vendo se for assim. Entendeu? Porque eu quero o bem de vocês, né? E se ficar os dois mandando igual, isso aqui vai dar briga, esse negócio vai falir. Entendeu? E o meu sobrinho, apesar de ser mais jovenzinho, eu entendi que ele tinha mais capacidade que o meu irmão. E estão os dois lá felizes da vida até hoje, o negócio está fervendo de ganhar dinheiro lá. Entendeu? Né? Então, feliz da vida, mas é o meu sobrinho que administra, ele que é o líder, ele que é o chefe. Né? O meu irmão é o chefe da cozinha lá, ele administra a cozinha. Entendeu? E, obviamente, quando o meu sobrinho não está, quem manda ali é ele. Né? Mas né, os dois. Né? Porque uma empresa, uma igreja, uma família, um lar, qualquer lugar que tiver dois mandando igual, ela não subsiste, ela não permanece por muito tempo. Ela não permanece, ela vai falir, ela vai quebrar, ela vai romper. Um dos motivos que as famílias caem e quebram, muitas vezes, não é porque o cara queria uma mais nova, não, muitas vezes é isso, não tem liderança. Não tem liderança. O homem, meio banana, não consegue liderar. Mas tem alguns casos, como não é muito banana, mas a mulher não deixa liderar de jeito nenhum. A mulher é uma cobra, ela se levanta. Então tem casos e casos. Você entendeu? A mulher não permite, ela não admite. Entendeu? Então aí é complicado. Entendeu? Ah, mas meu marido é um traste, não sei o que. Ah, tinha que ter pensado nisso antes de casar. Tinha que ter visto isso antes de casar. Por isso que muita gente vai e casa, não se aconselha com um pastor, não se aconselha com ninguém, faz do jeito que quer. Entendeu? Aí também não sei, né? Aí fica complicado, né? Entendeu? Agora, o homem, a parte, na minha opinião, eu na verdade não sou muito isento para dar opinião por causa de ser homem. Mas eu vou dar mesmo assim. Mas eu posso estar errado, porque eu sendo homem, às vezes a gente acaba vendo mais o lado do homem, não sei. Mas eu acho que, eu creio que pela Bíblia, a função do homem é mais difícil que a da mulher. Pastor, mais difícil? Você nunca carregou uma criança de 9 meses. Nunca carregou uma criança 9 meses na barriga. A da mulher é mais difícil, mas eu não sei não. Eu tenho por mim que, se for para seguir a Bíblia mesmo, a Bíblia diz que Jesus deu a vida pelas suas ovelhas, e o homem deveria dar a vida. Se precisar morrer por ela, opa, se isso não for mais difícil, a função do homem é mais difícil. Quem não tem costume de liderar, quem não tem costume de ser cabeça, ele ama ser cabeça, ele quer mandar. Irmão, é difícil, ser mandado é mais fácil. Mó molezinha, você não tem pressão, não tem muita coisa, cara. Ser cabeça é que é... Entendeu? Você está lá, a criancinha com 9 meses, ou com 6, ou com 4, ou com 5, está deitada lá. Entendeu? Quem tem que tá faltando arroz. Não estou nem aí, essa é função do meu marido. A casa vai cair, essa é função do meu marido. Você entendeu? Fala a verdade. É mais fácil, não é? O que acontece é que é difícil para a mulher, porque ela quer fazer a função dela e a do marido também. Ela quer ser mulher e quer ser homem também, quer mandar, quer tomar a frente. Aí fica pesado, aí fica difícil. Se ela ficar só com a função dela, é muito mais fácil do que a do homem. A do homem é mais difícil. A do homem é mais difícil, porque veja bem, quem é cabeça, ser cabeça, irmãos, as pessoas acham que ser cabeça, quem quer ser cabeça? Muitas vezes a pessoa quer ser cabeça para se aparecer, para ser o maior, para ser o... Mas essas pessoas, isso é ridículo, isso é digno de dó, de pena. E infelizmente é a maioria, viu? A maioria, né? Porque se chegar ali na frente ali alguém, quem que é o chefe aqui dessa igreja aqui que eu odeio o crente e quero matar com uma metralhadora na mão? Quem que tem que enfrentar? Fala, Marco, olha lá o cara lá. O cara lá, sou eu. Fala a verdade, não é difícil ser líder. Né? Apareceu o cara lá batendo no portão lá. Aí você fala, cara, ó o cara batendo lá. Deixa eu esconder aqui atrás. Ó o cara batendo no portão, faz alguma coisa. É assim que funciona? Então, a parte mais difícil, irmão, eu creio que é a parte do homem. Seu provedor, seu protetor. Você entendeu? Protetor. Cabra macho.
Tanto é que a parte mais difícil é do homem, que ele deu mais força física para o homem. Você entendeu? Ele deu mais força física para o homem, né? Agora, o homem, ele tem que amar a esposa. Ele pode ser firme, e deve até, mas ele não pode ser bruto, ele não pode ser ignorante. Ele tem que tratar a esposa com amor, o que não é fácil. É o que eu falei. Muitas vezes, tanto para o homem quanto para a mulher, não é tão fácil assim. Mas quando você aceita que isso aqui é o correto e tenta se esforçar, você já está debaixo da bênção de Deus. Está lutando para fazer isso aqui, né? Porque cumprir isso aqui tudinho a gente não consegue, né? Fazer certinho sempre, né? A gente não consegue, é muito difícil. Mas vamos lá, vamos andando, senão, né? Senão a gente não vai dar tempo. Então o homem é o cabeça, né? Mas ele tem que amar a esposa. A mulher é ajudadora, mas ela tem que se submeter, mas ela é ajudadora. Então, se ela é ajudadora, né, tem que compartilhar tudo, tem que, né, não é dar satisfação, dar explicação o tempo todo, porque aí, se for fazer muita, se o seu homem for obrigado a dar muita satisfação, ele está sendo escravo, aí ela está sendo cabeça, né? Então, mas assim, as coisas mais importantes, ela não precisa nem pedir, né? Precisa, né, já tá explicando, olha, comprei esse carro, né? Peguei o dinheiro lá, se é uma coisa que não foi nesse, ou você acha que a mulher não entende nada e não adianta pedir opinião para ela, então você vai lá e compra o carro. A mulher não entende nada de carro, você vai pedir opinião para ela. Às vezes você pode pedir opinião, meu bem, eu estou na dúvida, eu compro um carro ou uma bicicleta? Aí sim. Mas o que você acha, bem? Aquele carro lá, meu bem, o que você acha dele? A mulher não entende nada, na maioria delas, né? 99%. Então, não dá também para pedir opinião, né? Mas aí você tem que dar uma satisfação, né? Porque senão também a mulher desanima também. Como é que ela é ajudadora, mas não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, precisa ter uma transparência, vamos dizer assim. Precisa ter uma transparência. Então, né, o homem não tem que ficar ali dando satisfação o tempo todo, que isso, né, isso aí já seria uma pressão, né, uma coisa terrível. Mas tem que ter uma certa transparência. E uma coisa que muitos dizem, né, que já que o homem é o cabeça, tudo que acontece de errado, tudo é culpa do homem. Então vamos trazendo isso para a igreja, já que o pastor é o cabeça aqui da igreja, então tudo é culpa do pastor. Isso é verdade, irmãos? Isso é verdade? Não é verdade, né? Não é verdade. É verdade que se o homem é o cabeça, geralmente o que acontece ali é meio que culpa dele mesmo, porque ele é o cabeça, ele que manda. Mas vamos pegar aqui um exemplo. O homem trabalha 8 horas por dia, mais 1 hora para ir, outra hora para voltar, 10 horas ele fica fora de casa, né? E ele fica mais 3 horas acordado e o resto ele dorme. Então dá 13 horas, ele ficou 3 horas só com a criança, a mulher ficou 13 horas com a criança, entendeu? Então, acho que muitas vezes, neste caso, a culpa de a criança mal educada é mais da mulher do que do homem. Embora ele seja o cabeça. A mulher que passa o dia inteiro com a criança, e o homem, como é que ele vai fazer? Se a mulher fica o dia inteiro em casa, ensinando coisa errada, fazendo um negócio errado, coitado, como é que ele vai resolver esse negócio? Fica difícil. Entendeu? Então não existe muito esse negócio que a culpa é do homem. A culpa é dos dois. Entendeu? Aí nós temos que trazer isso para a vitória também. Na hora da vitória não é uma moça, a vitória é a vitória, vencer, né? Na derrota a culpa dos dois, na vitória, na bênção, né? A vitória é dos dois também, né? O êxito, né? O sucesso, vamos dizer assim, então, é dos dois também. Entendeu? Porque o homem, porque ele é a cabeça, acha que ele manda e que ele que faz, que tudo está dando certo ali, tudo é por causa dele. Primeiro que isso é mentira, não é verdade, e segundo que vai trazer desânimo para a coitada também, né? Vai trazer desânimo. Já pensou, você está dando um duro, você com um parceiro, uma parceira, né, né, e aí no final, quando dá certo, a glória é para ele, quando dá errado, a culpa é minha. Né? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Né? Agora, uma coisa que é muito importante, e são princípios assim que são bem claros na Bíblia, primeiro vem o cônjuge, depois os filhos. Entendeu? Primeiro vem o cônjuge. Quem que veio primeiro? Para começo de conversa, você já casou, não tinha nem filho, né? Depois vem os filhos.
E depois também chega uma hora que os filhos casam, vão embora, forma outra família e você fica só com o seu cônjuge. Então, você não deve ter medo de dizer que o cônjuge ele é mais importante que os filhos. Pode usar essa palavra sem com a boca cheia, sem medo de errar. O cônjuge ele é mais importante que os filhos. Eu sei que muitas vezes é difícil você pensar, imaginar isso. Pô, mas eu carreguei 9 meses. Carregou 9 meses, Mas tá. Mas e aquele marido que Deus te deu? Foi antes de ter o filho, ele já existia. Né? E depois que o filho foi embora, ele vai continuar com você. E sem ele também você não teria carregado essa criança aos 9 meses. Tem um monte de coisas aí, né? Que, né? O filho vem depois. Isso não significa que você não deva amar o seu filho. O que significa que o cônjuge vem primeiro. Em nível de importância, ele está à frente. Entendeu? Então, e você deve amar os dois, na verdade. Acho que se ama o marido e o filho, a esposa e o filho, no mesmo nível, de maneiras diferentes, né? Você ama de maneira diferente, mas na mesma altura. Ama os dois igual, mas o cônjuge ele vem primeiro, ele é mais importante, entendeu? Então, por exemplo, se você vai fazer alguma coisa, porque isso aqui é muito, muito, muito comum com as irmãs, com o ser humano, com a mulher, né? E se for crente também é do mesmo jeito. Você vai fazer um doce, vai fazer um pudim, vai fazer um negócio, não é para o marido, é para o filho. Entendeu? Aí você vai fazer outra coisa, não é para o marido, é para o filho. Né? O marido que é crente, que é firme, que ele é meio espiritual, ele não deveria ligar para isso, não. Ele deveria tomar a cruz, ele deveria amar a esposa do mesmo jeito, ele não deveria dar importância para isso. Mas aí ele tem que ser um cabra muito espiritual, viu? Porque não é muito fácil, não. Entendeu? Porque quando você percebe, quando o marido percebe que as crianças têm importância na casa, mas ele não tem importância nenhuma, fica difícil, né? Fica difícil. E as crianças, se elas forem ensinadas que o pai veio primeiro, a mãe veio primeiro, elas não vão ter problema com isso. Elas não vão ter problema, elas vão entender que esse é o correto, né? E elas vão ficar felizes em ver, né, a mãe agradando o pai, ou o pai agradando a mãe, né? Então não vai ter problema se elas forem ensinadas. Voltando para aquela questão que tudo é a culpa do homem, né? Eu digo que não é tudo a culpa do homem. Por quê? As crianças, elas seguem um exemplo. Elas seguem um exemplo. Isso vale até para o adulto também, mas as crianças é um pouco mais. Elas memorizam mais, elas memorizam um pouco a palavra. As palavras, elas demoram para entender e quando entendem, esquecem rápido. Agora, aquilo que elas vê, aquilo que elas ouvem, elas demoram para entender e quando entendem, esquecem rápido. Aquilo que elas veem, elas entendem mais fácil e não esquecem. Uma voz é mais fácil de esquecer. Uma visão, algo que você viu, né, é mais... Né? Se você ouviu, você viu uma pessoa uma vez. Isso para nós que somos adultos. Para a criança piorou mais ainda. Você viu uma vez uma pessoa. Você viu ela, a imagem dela, você olhou para ela tal, e ela falou o nome dela para você. Um dia você encontra com ela, você pode conhecer a pessoa, o nome dela, você não lembra mais. Se ela falou uma vez só se você for um computador. Mas você vê ela, você lembra. Eu vi você lá em tal lugar. Conversei com você lá, como é que é o seu nome mesmo? O nome você não lembra. Porque o nome você não viu, o nome você escutou. A imagem dela você viu. Entendeu? Então, a criança, ela vai pelo que ela viu. Entendeu? Então, se a criança está na igreja e está escutando o pastor falar que o homem é o cabeça, que o homem que manda, e ela chega em casa, ela vê que a mãe dela não se submete ao marido, ela vai aprender com a mãe como não se submeter.
Entendeu? Né? E o marido, a criança pode aprender muitas coisas ruins com o pai, mas aprender em casa como não se submeter, não vai aprender, porque não tem como, porque não tem ninguém maior que ele lá na casa. Entendeu? Não tem ninguém maior que ele lá na casa. Então não tem como ela aprender. Em casa ela pode aprender na rua, em outro lugar. Né? Então a importância, né, de você... Então o que acontece? Eu digo que neste ponto, né, geralmente a culpa é dos dois, tal. Mas nesse ponto, no caso das crianças não se submeter, eu creio que, na maioria das vezes, a culpa é mais da mulher. Porque ela que convive mais, né? E é ela que está ensinando ali a criança a não se submeter. Porque eu acho muito difícil uma mulher que submete, e as crianças não seguir. Eu acho muito difícil. Né? Então, a respeito do trabalho, o homem é o principal provedor. Né? Como eu sempre falo, não significa que a mulher não possa trabalhar. Então, enquanto não tiver filho, ela pode e até deve, se o marido não ganhar muito. Se ele ganhar bem, não tem necessidade. Né? Mas se tiver necessidade, mas a hora que tiver filho, nasceu a criança, né, para de trabalhar. Mas em alguns casos extremos, os dois se dão bem, se ama, nasceu a criança, o marido ganha pouco, não dá, amém. Tudo bem. Melhor, mas antes de morrer de fome, é melhor ela continuar trabalhando, então trabalha os dois então. Mas e aí, com quem vai ficar a criança? Né? Meio complicado, né? Meio complicado, porque, por exemplo, ficar a criança com o empregado é um perigo. Aí ficar com a avó. Vô? Eu sei que falar isso de um vô é meio perigoso, mas é aí que mora o perigo. Né? É aí que mora o perigo. Porque vô é a coisa mais maravilhosa que tem. Entendeu? Eu não tive nenhum. Nem pai, só tive mãe. Né? Eu não tive nenhum. Nunca senti falta. Sabe por quê? Se você nunca comeu chocolate, você dificilmente vai sentir falta de chocolate. Entendeu? Né? Você não sabe nem que gosto que tem, não vai nem sentir falta. Né? Mas depois que começou a nascer os meus netinhos, eu comecei a perceber o quanto sou importante para ele, o quanto eles gostam, quando eles chegam lá, é aquela alegria e tal, entendeu? E eu comecei a perceber o que eu perdi. Então, vô é um negócio maravilhoso. Vô é um negócio maravilhoso. Mas, se os avós não são crentes, ou são crentes, mas de uma igreja meio doida, meio louca, entendeu? É um perigo. Justamente por quê? Porque as crianças confiam nos avós. E quando você confia, se eles fazem uma coisa errada, ensinam um negócio errado, você... Né, um estranho ensina uma coisa errada, tem criança que é esperta. Se ela está na igreja, a criança ela é mais grandinha, ela é esperta, ela vê que está errado. Mas os avós, ela confia. Porque eles ensinam tudo que eles empurram para dentro, elas aceitam. Porque o avô, elas têm confiança, elas amam, elas não... Né? Porque avô é um negócio maravilhoso. Né? Então, mas aí que mora o perigo. Né? Eu digo a vocês o seguinte, por exemplo, se eu hoje tivesse filhinho pequeno, ou médio, ou adolescente, ou maiorzinho, a avó deles não fosse crente, eu não sei se eu deixaria ficar lá sem a minha presença. Dormir lá na casa do avô. Ah, não sei não. Eu não sei se eu deixaria não. Né? Eu iria levá-los bem seguido na casa do avô, que avô é maravilhoso e tal, mas eu tinha que estar lá. Eu não sei o que estou ensinando lá, não sou um crente. Entendeu? Então é complicado. Tem que ter uns certos cuidados com... Né? Gente, é aquilo que eu falei esses dias. O carro. Você não deixa na rua porque você tem medo de roubar, porque é uma coisa que tem valor, custou. Gente, a criança vale mais que um carro, vale mais que uma casa, vale mais que um barco, vale mais que uma iate. A criança, os filhos, é a nossa maior riqueza. Nós não podemos brincar com essas coisas. Tem que ser zeloso, tem que ter cuidado. Né? Tem que ter cuidado. E esse negócio de lugar, então, que os filhos são criados pelas avós. Se os pais morreram, tem alguma coisa, tudo bem, maravilhoso. Louvado seja Deus. Tem um avô ali que cria. Maravilha, aí sim. Mas os pais estão vivos, estão aí. E os filhos jogados na mão dos avós, largados lá, entendeu? Irmãos,
por experiência, não minha de ver, mas por experiência de como pastor vendo assim as coisas, as pessoas virem se aconselhar e tal, não, isso sempre dá zebra. Nunca dá certo. Depois vai chegar uma hora que vai ter problema. Vai chegar a hora que vai ter problema. Bom, eu era mais sobre o casal aqui, mas eu acabei entrando um pouco aqui na educação dos filhos, mas vamos agora para o segundo princípio, então, que é a educação dos filhos. Instrui a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dela. Embora ele pareça um versículo bem claro, que dá a impressão de que se você ensinar bem a criança, ela nunca vai se desviar, nunca vai dar problema. Embora pareça um versículo bem claro, mas o problema é o seguinte, é o que eu falo, é muito perigoso, né? A não ser que for um texto mais longo, que está explicando, já o próprio texto se autoexplica, e está muito claro, ainda assim é bom a gente saber o que diz o restante da Bíblia, né? É bom saber o que diz o restante da Bíblia. Então, nós não podemos parar só nesse texto. Nós temos que estudar outros textos. Agora, uma coisa é a seguinte. Um filho, sendo ensinado bem direitinho no caminho do Senhor, ele pode se desviar sim, né? Mas por que ele pode se desviar? Eu creio que exceções existem, mas também eu creio que a Bíblia diz, se você ensinar ele direito, mas quem aqui na terra já ensinou seu filho certinho para ele nunca se desviar? Hein? Quem já conseguiu aqui na terra? Quem pode dizer, não, o meu foi bem ensinado? Quem pode dizer isso? Então, pode se desviar sim, né? Pode se desviar sim. Mas o que eu creio que é aqui o que a palavra quer dizer aqui, né? Vai ser difícil ele se desviar. A probabilidade é menor. É menor. Não adianta. Se você... Fala a verdade. Se você anda a 80 por hora, se você, não 80, mas você obedece, você é um motorista perfeito. Você obedece todas as sinalizações, tudo direitinho, você dirige perfeito. Perfeito. Isso é uma garantia que você nunca vai sofrer um acidente? É? Não. Mas a probabilidade é muito menor, mas muito menor. Você tem um acidente, mas pode acontecer mesmo assim. Então, é o caso do filho. A probabilidade, se ensinar, fizer o melhor que você puder para ensinar o seu filho, a probabilidade dele vir a se desviar, coisa é muito pequena, mas pode acontecer. Entendeu? Então, essa vida aqui, ela não é justa. A justiça Deus vai fazer quando a gente chegar lá. Aqui é cheio de injustiça. Eu sempre falo, a Iveli, uma mulher de Deus, uma pessoa abençoada, não pecou, tem o pecado de Adão e Eva lá, ninguém é santo, estou falando, mas ela não bebeu, não se prostituiu, não brigou com o marido, não fez nada de grave, não brigou com o marido, não fez nada de grave. O cara vem doido, bebeu demais lá, não sei se bebeu, vem um louco lá de bicicleta, bate nela, derruba ela, vai parar no hospital. Fala a verdade. Entendeu? Então, às vezes você faz tudo certo, mas você fazendo as coisas certas, a probabilidade de acontecer é menor, mas pode acontecer. Aconteceu com a Iveli, né? Não bebeu, não brigou com o marido, não pecou, não se prostituiu, não fez nada errado, né? Mesmo assim aconteceu o acidente, né? Então, é isso que a gente precisa entender, né? Mas vamos ler 1 Coríntios 5, 6 a 13. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada. Removei o fermento velho para que sejais massa nova, sem fermento. Enquanto eu vou lendo aqui, eu já posso imaginar. O filho, se ele começar a ser meio rebelde, se você deixar ele ganhando terreno, entendeu? Se você deixar ele ganhando terreno, você perdeu ele. Você não pode deixar ele ganhando terreno. Se você deixar ele ganhando terreno, depois você não consegue mais. Ou se consegue, é muito difícil. Teria que ter uma estratégia muito santa, é muito difícil. Entendeu? Então, o problema é ele ganhar terreno. Porque há um pouco de fermento, se você for deixando, ele vai levedar toda a massa, vai estragar tudo. Removei o fermento velho para que sejais massa nova, sem fermento. Assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado.
Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, e nem com fermento da maldade, da corrupção, mas com pães sem fermento, da sinceridade da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nem, nesse caso, seria necessário que saísse do mundo. Então, veja bem, não é que você não possa ter uma certa comunhão com alguém do mundo, né? O problema não é a pessoa do mundo. A pessoa do mundo, se ela tiver assim, me fugiu aqui a palavra, estiver zombando de Deus, tiver coisa assim, mesmo, aí já não dá para ter comunhão, né? A pessoa está usando droga, está bebendo, ou então está zombando de Deus, aí não. Mas a pessoa não está fazendo nada disso, como é que você vai ganhar a pessoa do mundo se você não fizer amizade com ela, se você não conversar com ela, se você não sair com ela, se você não... Você pode até ir comer uma pizza, você pode chamar ele para ir para sua casa, não tem problema nenhum. Agora, uma pessoa que é pinguço, que é beberrão, quer ir para sua casa, quer levar a pinga, não, aí você fala, não. Aí, se você quiser ir lá em casa para conversar de Deus, nós até pode ir, mas lá em casa não tem pinga. Lá não tem e não deixa entrar também, né? Então, porque a questão maior não é a pessoa do mundo, a questão é aquele que se diz crente e é mundano. É aí que mora o perigo, é com esse que a Bíblia diz que a gente não pode ter comunhão e convivência, né? Mas vamos continuar a leitura. Mas, agora vos escrevo que não associeis com aquele que, dizendo se irmão for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, beberrão, ladrão, esse homem não deveis nem sequer comer com ele. Pois que me importa julgar os que são de fora, não julgais vós os de dentro. Bom, ele diz que né, os de fora, o texto aqui é mais longo, aí é muito longo, mas aí fala do julgamento, né, que você tem que... lá de fora, as pessoas lá de fora tem um juiz mundano para julgar. E as pessoas aqui de dentro, a gente tem que julgar aqui mesmo. Né? Você tem uma demanda, tem que ver com o líder mesmo. Não tem nenhum sábio aí dentro que pode dar um conselho, pode fazer um julgamento aí, que pode dizer quem está certo, quem está errado. Não tem nenhum sábio, né? A palavra diz. Então, aqui, né, eu volto a falar, né, esse texto, né, eu volto a falar a respeito da probabilidade de um irmão ser expulso da igreja. Nós estamos falando de filho, mas eu quero começar com o irmão. O texto está falando que um pouco de massa pode levedar todo o resto. Então, uma pessoa do contra aqui, né, que tem do inimigo, que não queira se converter, que não queira, se a gente permitir, ela pode acabar com a igreja. Um pouco de massa, de fermento, pode levedar toda a massa. Entendeu? Agora, preste bem atenção. Se na igreja nós não podemos deixar uma pessoa que põe em risco a igreja, lá na sua casa, você pode deixar alguém ficar lá? Alguém que põe em risco a sua família? Então, assim como a gente imagina que sejam coisas bem raras, né? Em 30 anos de ministério expulsei 3, é pouco, né? É bem raro, mas o que acontece é o seguinte: entender que isso é bíblico, uma igreja que entende que isso é bíblico, vai ser muito difícil você precisar expulsar um filho de casa. Porque antes dele pensar em se rebelar totalmente, ele vai saber que ele vai ser expulso, ele vai pensar 2 vezes. Agora, se é naquela doutrina do amor e tal, ele não vai pensar 2 vezes. Ele vai querer bagunçar a casa logo, entendeu? Entendeu? Então, a importância disso vocês não fazem ideia. O filho, ele tem que crescer sabendo. Essa casa quem manda é o papai. Ele tem que crescer sabendo disso. E não tem amor que supere isso. Se desobedecer, se rebelar totalmente, não quiser, aqui em casa ele não vai poder ficar. Ele tem que já crescer sabendo disso. Já cresce sabendo, né? E se quiser fazer o que quer, vai ter que fazer em outro lugar. Aqui em casa, não. Já tem que crescer sabendo disso. Agora, uma criança que cresce, eu achei tão lindo. Tão lindo. Né? A menininha falando com a mãe dela. Né? Um videozinho, né? A menininha falando com a mãe dela. Mãe, se uma menina estiver gostando de outra menina,
que se acha disso? Aí vai indo, aí começa a chorar. Não, é porque eu gosto de menina, e aí você me ama mesmo assim? Ah, a mamãe te ama mesmo assim. E aí o cara fala, olha que lindo, lindeza, é uma lindeza, mano. É uma lindeza. Né? A feiura do diabo, a feiura do capeta. Entendeu? Ah, mas o que teria que fazer? Teria que falar, olha, nós vamos conversar com esse negócio aí mais sério daqui a pouco. Vamos parar com essa conversa, porque no momento não dá. Vamos. Aí vai lá, aconselhe com o pastor, vamos ver o que nós vamos fazer, qual a decisão que vai tomar, que conselho que vai dar, como é que vai dar. Que negócio de lindo, que maravilhoso, que lindo, coisa nenhuma. Isso é coisa do diabo, é doido do capeta. O capeta entra na sua casa, quer levar o seu filho embora, você vai falar que está lindo, que está maravilhoso, que é assim mesmo? Não. Não dá, não. Um filho bem ensinado pode se desviar, mas é muito difícil. É muito difícil. Pode acontecer dele se desviar, mas é muito difícil. Né? Né? Os pais, muitas vezes, dizem 300 vezes não para um filho por dia. Né? Por dia. Quando chegou a esse ponto, é muito difícil de reverter, né? Porque quando você diz não, e ele der uma forçadinha de barra, tem que dar o ultimato, tem que dar o última. Tem para ele, se eu precisar falar a segunda vez, aí você tem que explicar as consequências, que vão ser terríveis. Se eu precisar falar a segunda vez, né? Aí explicar as consequências. Pode fazer controle de natalidade? É isso aqui. Se alguém tiver interesse, depois tiver dúvida, depois pode ser conversado, mas pessoalmente, mas pode, mas não pelo método de tomar anticoncepcionais que são abortivos, faz mal para a mulher, que são abortivos e tal, né? Mas tem outros métodos aí, né? Sem ser abortivo, né? Porque pessoa do mundo aí, uma molécula, não sei o que é lá, uns negócios, um átomo lá, não sei do que lá, já é uma vida, mas uma criança só é vida a hora que sai da barriga da mãe. Você vê se não é coisa do diabo, né? Que coisa, né? Coisa do diabo, né? Então, então pode, mas pode e deve, muitas vezes. Eu acho que, por exemplo, um casalzinho que casa muito novo, casou com 18, 19 anos, que na minha opinião, se né, um menino tiver 19, 20 anos, um menino tiver uns 18, aí dá para casar. Se tiver o pão de cada dia, tiver o trabalho, já dá. Mas é muito cedo para ter filho, pode esperar um pouco, mas aí tem que ser outros métodos. Não pode ser o anticoncepcional faz mal para a mulher e é abortivo, né? Então, esses métodos não pode. E o que eu até comentei esses dias aqui, né? Procurar preservar a inocência da criança, né? Aliás, eu falei até pela manhã aqui, eu tinha até esquecido, tinha falado no começo, tinha até esquecido, eu acho que essa parte é importante eu falar, né? Eu esqueci de falar lá no começo, para os pais. Para os pais. Esse aqui é para os casais. Eu estava assistindo ontem um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, né? E ele falou que é o seguinte, eu vou falar aqui agora daquela coisa que os casais fazem namoro assim de madrugada. Entendeu? Né? Da importância disso daí. E ele falou, olha, essa parte é muito importante no casamento. Eu coloco a importância disso 1%. Ele falou que é muito importante, mas 1%. Né? E eu vi um outro pastor, né, bem homem de Deus mesmo, bem considerável, né, ele falou, até aí para uns 50 anos, 50 e poucos, ele falou, depois de uns 50 anos, 1%. E antes dos 50, o casal mais jovem não deveria passar de 10% a importância disso que os casais fazem, o namoro da madrugada. Né? Entendeu? Não deveria passar de 10%. Mas as pessoas têm colocado isso como prioridade no casamento. Gente, isso nunca foi prioridade. Isso nunca foi tão importante assim. Né? Nunca. Entendeu? Então, isso pode estragar um casamento. Entendeu?
Isso pode estragar um casamento. Porque também tem no casamento, tem gente que é mais acelerado. Às vezes um cônjuge é mais acelerado e o outro é menos. Aí, ai, não me ama, deve estar pensando aí com outra. Entendeu? Gente do céu. Põe na sua cabeça, mulher, o homem também muitas vezes, mas eu acho que isso aqui é mais a mulher. Se o homem tiver pouco apetite ali, entendeu? Ela já acha que está querendo sair com outra, que ela já começa a trabalhar, já começa a lutar para ver se consegue fazer mais, para não deixar ele sair com... Irmão, isso aí vai salvar o seu marido e outro? Me desculpe, 0,000 de importância. Entendeu? Se ele tiver no coração para te trair, você pode fazer 300 vezes. Se ele não tiver no coração para te trair, você pode fazer uma vez por mês, que ele não vai te trair. Isso aí é zero de diferença. Conversa fiada esse negócio, né? Vem com outro que a minha mulher não fazia, por isso que eu procurei. Conversa fiada é gente sem vergonha, a gente tem um coração incorreto, é picareta. Conversa fiada. Não existe isso não. Entendeu? Não existe isso, não. Então, eu estou dizendo bem claramente, não estou dizendo que não tem importância, mas as pessoas dão importância demais a isso. A vida não é isso. Entendeu? A vida não é isso. Entendeu? Você trabalha 10, 3, 6 dias por semana, você faz isso, você faz aquilo, e um dia de vez em quando você vai se divertir, você vai passear, você vai ter um lazer, você vai ter uma coisa. Isso aí é o lazer, esse é o momento de festa, é a festinha do casal, é a coisa, o lazer. Não é toda hora, não. Fazem bastante, os dois estão felizes, louvado seja Deus, não tem problema. Se não está atrapalhando, pelo contrário, está ajudando também, não tem problema. Né? Mas quando você começa a pôr muita importância, começa a forçar a barra, essas coisas estragam o casamento. Né? Essas coisas estragam o casamento. Estou baseado, minha vida pessoal também, mas estou baseado principalmente nos vídeos, nas palavras que eu escuto de outros pastores. Né? Tá certo? Né? E preservar a inocência, das crianças. E aqui, esse negócio de preservar a inocência das crianças, não é só nessa questão especificamente aí. Vou te dar um exemplo. A gente tinha um pastor, ele tinha um monte de filho. Tudo que eles faziam, briga, festa, tudo, não escondia nada dos filhos. Né? Não escondia nada dos filhos. Se um irmão ofendeu ele, os filhos tudo ficavam sabendo. Né? Eu e a Carol, desde sempre, a gente nunca trabalhou com esse método. Discutia, dava umas faíscas assim, entendeu? Nunca na frente das crianças. E eles nunca ficaram sabendo. Tanto que uma certa vez eu ouvi um vídeo do Rodrigo que falou, meu pai e minha mãe nunca brigou. Não é que nós nunca brigamos, é que ele nunca viu. Você entendeu? Você entendeu? Isso preservou a inocência deles. E outra coisa, nós tínhamos problemas sérios com o pastor lá. O pastor, ele tinha um monte de qualidade. Não posso negar. Ele tinha um monte de qualidade. Era um pastor mesmo, de Deus e tal. Mas tinha um monte de deficiência de caráter que... Ai, meu Deus. Principalmente na educação dos filhos. Você entendeu? E a gente tinha problema com isso. Dava umas faíscas lá, dava um arranca-rabo com esse pastor lá. Entendeu? Nunca nós falamos para os filhos. Nunca. Entendeu? Os filhos pensavam que a gente se dava super bem com os pastores. Porque o que sim, nós tivemos maturidade para superar isso, para aguentar, entendeu? E levar e perdoar e tal. Mas se os filhos ficam sabendo disso, às vezes eles não têm essa maturidade, começam a ficar com raiva do pastor, entendeu? E aí quando ele faz 15, 16, 17 anos, para onde que ele quer ir? Para o mundo. Você entendeu? Porque ele cresce odiando aquele pastor. O pastor judia do meu pai e da minha mãe, humilhou minha mãe. Se acontece uma coisa dessa com você, com a esposa do pastor, com o pastor, e você vai lá, chega em casa e abre estudo para as crianças, o que acontece? Essa criança ela cresce com uma imagem tão ruim do pastor, e aí o que pior? Aí depois eu vou lá e converso com o pastor me pede perdão, a gente se conversa, a gente se resolve lá, vamos tudo para cima. E a criança nem participou dessa hora, só participou da hora ruim. Aí ela cresce com a imagem ruim, entendeu? Do pastor.
E aí, quando ela fizer uns 18, ela não vê a hora de fazer 18 para sumir de perto desse pastor. Entendeu? Então, falar mal do pastor, falar mal dos líderes, do líder do PG, falar mal, entendeu? Né? Aí é destruir os seus filhos. Aí é destruir os seus filhos. Aí é pedir para sofrer com seus filhos depois, quando eles crescerem. Nós sempre preservamos os nossos filhos. Nunca falamos mal da igreja para eles. Quando acontecia alguma coisa errada na igreja, a gente sempre procurava, né, fazer com que eles não ficassem sabendo. Entendeu? Né? Mas para isso você precisa ter domínio próprio. Senão você já mete a boca já com os filhos perto, né? O pastor, ele tem que fazer toda a força, todo o exercício, toda a força, ele tem que orar, ele tem que se dedicar para que as crianças da igreja cresçam admirando ele, confiando, porque se ela crescer, for adolescente, se ele admira o pastor, se ela confia, ela vai pedir os conselhos, ela vai, né, não vai fazer as coisas erradas, porque ela vai pedir o conselho e tal, ela vai confiar no pastor, entendeu? Então, então o pastor ele tem que fazer de tudo para que as crianças confiem nele e admirem ele. Mas se os pais não fizerem a parte deles, não ajudar também, não vai. Ele não vai. A criança não vai crescer admirando o pastor. Entendeu? Mas não vai crescer admirando. Vamos fazer uma oração para encerrar.